Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um Espírita Pop. Estamos aqui novamente eu e Camila. E hoje é mais uma daquelas questões ali de verdadeiro ou falso, né? Então hoje aqui estamos com um título mais ou menos na linha de todo mundo sabe o que é certo e errado, né? E aí, você acha que é isso mesmo? Isso é verdadeiro ou é falso? Já deixa aí nos comentários, coloca aí a sua justificativa e aguarda aí a vinheta que já já a gente vai debater isso aí. E aí, Camila? De novo, vou jogar a bola para você. Todos sabem o que é certo e errado. Você acredita nisso? Você disse que é verdadeiro ou você disse que é falso? Eu digo que é verdadeiro porque eu considero que esse todo mundo é o espírito e não o corpo, né? Já que quando a criança ele está em desenvolvimento, então algumas capacidades que o nosso espírito já tem ainda estão ali meio que adormecidas, acompanhando o crescimento também, o desenvolvimento do corpo. Mas enquanto espíritos, nós temos a nossa consciência, onde estão as leis de Deus, e é esse o nosso norte para saber o que é certo e o que é errado. Aí talvez você fale assim, gente, mas eu não, nem sei quais são as leis de Deus, né? Como é que pode estar na minha consciência se eu não sei? Mas esse feeling, essa sensação, quando a gente está fazendo algo que deve e algo que não deve, não tem quem escape. Ou seja, a gente pode não ter o conhecimento em mãos de conseguir acessar e falar com propriedade a respeito. Mas a gente também não pode fugir das nossas responsabilidades, porque no final a gente já tem condições de discernir o certo do errado e, nesse sentido, também ser responsabilizado pelo que a gente opta fazer com o nosso livre-arbítrio. Exato. Em parte, o motivo de eu ter trazido essa frase para a gente aqui é porque exatamente tem a ver com o que você acabou de falar, né? É muito Uhum. ensinado para nós que todos nós viemos com esse chipzinho da consciência, né? Que Deus já implantou ali em nós, né? Nosso espírito, e a gente já vem de fábrica sabendo o que é certo e errado, né? E Desde daí que eu já se vi, tornou espírito, né? exato. E daí eu já vi muitas pessoas questionando, cara, tá, mas eu já tentei, eu já fiz algo que eu acreditava ser certo e no final era errado. Foi algo Uhum. errado. E bom, só o fato de você ter reconhecido que era errado já significa que, de certa forma, você sabe o que é certo e errado. A questão que eu vejo que as pessoas se confundem é porque, pensa na seguinte situação, você viu uma situação e daí você resolveu fazer algo a respeito que você acreditava que seria a coisa certa. A questão é Uhum. que muitas vezes a gente não tem real consequência pelo fato da gente ainda ser simples e ignorante, a gente não tem total noção das reais consequências daquilo que a gente pode fazer e do que aquilo pode causar. Então, o problema não é tipo, mas eu fiz isso achando que era certo e errado, então logo a minha consciência é falha, o chip tá bugado ali, não tá funcionando, né? Não, é porque você não tinha real consciência daquilo que as suas ações iam causar. Porque se você for pensar de que se toda situação que você se encontrasse, você soubesse, eu vou fazer isso, e você tivesse 100% de certeza do que aquilo ia causar, essa causa você consegue sempre avaliar se ela é certa ou se ela é errada. Então, a maioria das vezes, Uhum. quando a gente erra tentando acertar, não é porque a gente não sabe o que é certo e errado, e é sim porque a gente não sabe o que aquilo vai gerar. E daí isso deixa em aberto se aquilo vai ser certo ou errado. Às vezes eu vou estar ali agindo na maior boa vontade e no final da história eu atrapalhei mais do que eu ajudei. Não porque eu não sei o que é certo e errado, simplesmente porque eu não tinha noção de que a maneira como eu estava ajudando podia estar causando mais problemas do que ajudando. Não sei se ficou claro. Uhum. Ficou. Eu vejo também muito do ponto de vista assim, de que nós somos espíritos imperfeitos. Isso daí já não há mais o que debater, né? Acho que todo mundo reconhece isso. Isso significa que a gente tem más tendências que ainda estão muito afloradas. Se a A gente tem nossa livre-arbítrio vibração, ainda, né? sempre vai ter, né? E se a nossa vibração ela tá baixa, ela tá mais ligada a essas más tendências do que as virtudes que a gente já tenha conquistado. Quando a gente está numa vibração baixa, ligada às nossas más tendências, a gente fica meio cego, meio surdo, meio lelé. Né? A gente escolhe as coisas em razão do que a gente está sentindo, mas é uma paixão, né? Uma paixão que está guiando as nossas atitudes. E aí sim,
a gente pode tomar uma atitude de achar que aquilo ali, não ter noção de que aquilo ali vai fazer mal para o outro, mas se a gente estivesse numa boa sintonia, a gente teria essa noção. Porque a gente ia estar sob influência dos bons espíritos que iam estar também nos inspirando. Mas e se essa pessoa fizer isso, ou pensar isso, ou sentir isso? Será que vale a pena? Para mostrar para a gente essas outras possibilidades e no final a gente tomar a decisão, porque a decisão é sempre nossa. Mas se a gente não está sintonizado com a luz, a gente vai enxergar, obviamente, as opções mais materiais, mundanas, vamos chamar assim. Então, eu acho que, no final das contas, é aquela máxima de Jesus, né? Orai e vigiai, porque se a gente estiver sempre vigilantes em relação a essas nossas tendências de optar pelo caminho do mal, de optar pela matéria, pelos prazeres imediatos, pelos caminhos fáceis, de nos deixarmos cegar pela ambição, pelo poder, pela busca do dinheiro, ou seja, lá onde a gente acredite que está a nossa felicidade, materialmente falando, aí se a gente estiver vigilante, a gente vai ver, opa, tô me perdendo, opa, não é por aqui. E como que a gente se mantém vigilante? A gente tem que estar numa sintonia melhor. Então, em constante oração. E aí, oração abarca tudo que for elevado. Então, assim, uma leitura edificante, uma palestra que a gente assiste, algo que é um conselho bom que a gente dá, uma caridade que a gente faz, tudo que rodeia, né, o bem, a gente vai estar elevando a nossa sintonia e permitindo essa ajuda que vai nos ajudar a discernir, porque a gente já consegue, mas às vezes a gente está inebriado pelas paixões mundanas. Exato. E assim, não estamos dizendo aqui, pessoal, que não, então a razão do mal existir, de ter imperfeições e falhas é porque a gente não tem essa visão. Não, nós ainda somos seres imperfeitos. Às vezes a gente sabe as consequências, a gente sabe o que é certo e errado, e a gente ainda escolhe fazer o errado. Não estamos dizendo aqui que, não, a gente só não faz o certo porque é isso, às vezes tá nebuloso, às vezes a gente não, né? Não, às vezes a gente sabe que errado a gente faz. Infelizmente, é um pouco do que ainda tem dentro da gente. A gente ainda é falho. Vou colocar um exemplo bem banal aqui. Às vezes você está fazendo aí uma dieta, foi passado pelos remédios que você tem que fazer uma dieta, e às vezes você vai lá e, tem uma vontade de comer um brigadeiro, um negócio ali. Eu fui lá e comi. Eu sei que é errado. Mas, cara, foi uma tentação, foi algo. Eu sofri ali aquela tentação e eu não tive a força de vontade, às vezes, suficiente de não seguir com aquilo, né? De fazer a coisa certa. Então acontece. A questão, agora aí foi um caminho que é fácil de ver. A questão é que às vezes é como a Camila falou, nem sempre a gente está sintonizado com as melhores companhias. Então, mais difícil é ver o mal que a gente está causando, ou até mesmo, às vezes, é mais fácil se sentir tentado em fazer realmente mal, às vezes mesmo sabendo que o mal está sendo feito, porque somos imperfeitos, somos falhos, né? Então, o orar e vigiar é muito válido nesse ponto, justamente para a gente, primeiro, estar mais consciente das nossas ações, daquilo que a gente faz, do impacto que isso pode causar, mas também a gente tem que lembrar de que a gente tem uma legião de espíritos aí dispostos a nos ajudar, dispostos a estar ali do nosso lado, nos apontando o caminho certo. Basta a gente se sintonizar com eles, basta a gente se conectar. Então, se você tem dúvida do que você está fazendo é certo ou errado, se você não sabe se aquilo vai ser a melhor coisa para você fazer, a melhor opção, cara, pensa, faz uma prece. Às vezes dá um tempo, coloca aquilo ali para dar um tempo para você refletir, vai ver alguma coisa edificante, vai ver uma palestra, vai fazer uma leitura, vai ouvir uma música, alguma coisa, depois volta, porque às vezes é uma questão de realmente você estar numa condição, seja ela, às vezes, psíquica, né, mediúnica, às vezes uma questão mesmo de estado mental ali, você tá ali muito estressado, né, tá muito na correria, e às vezes você não consegue ver uma solução ali que seja benéfica para todo mundo, para você também. Então, a gente às vezes tem que dar tempo ao tempo, a gente tem que lembrar que a gente é falho, que às vezes a gente escolhe errado, mesmo sabendo que é errado, e às vezes a gente também escolhe errado porque a gente não se deu tempo de analisar e ver o certo, mais certo possível. Isso. E às vezes a gente escolhe errado porque a consequência do errado nem sempre é imediata. Aí dá uma falsa sensação de que compensou fazer o errado, porque no final das contas passou desapercebido, ou então não foi tão levado a sério assim.
E, na verdade, é porque é o tempo de Deus. Mas a consequência sempre virá. E isso a gente pode estar certo porque é lei divina. É a lei de ação e reação. Então, isso reverbera, isso tem um impacto. A gente não sabe como vai ser, quando vai ser, mas vai ter. Então, por que a gente vai ficar se enganando enquanto está ali numa sensação de que conseguiu driblar a lei, né? Quando na verdade isso é impossível, são leis perfeitas, e a gente já não evita um sofrimento que vai vir, não veio agora, mas vai vir. Você quer sofrer lá na frente? Imagina que ninguém queira sofrer, nem agora, nem lá na frente. Então, assim, cabe a nós, né? Desde agora evitar. E na dúvida, tá na dúvida, assim, não tenho a menor noção do que é certo e errado, não consigo me conectar, não consigo tomar uma decisão, mesmo tentando elevar minha sintonia. Então, recorre ao modelo. Recorre ao modelo que é Jesus. Tendo em vista tudo que a gente sabe de Jesus, como ele agiu e como você acha que ele agiria numa situação como essas. Pronto, você já sabe o que fazer. Exatamente. E daí tem um ponto muito importante que a gente tem que lembrar, já que a gente está falando dessa questão de consciência, é tomar cuidado para a nossa consciência não se expandir para os outros, tá? Então, tipo assim, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, logo, se eu vejo a outra pessoa fazendo algo errado, eu vou lá julgar, eu vou lá falar do que ela está fazendo errado, que ela tem que fazer o certo. Tome muito cuidado com isso. Temos que lembrar que cada um está numa jornada individual de evolução, de crescimento, e às vezes aquela pessoa está com uma dificuldade de ver, então em vez de julgar, às vezes a gente pode ajudar, né, a pessoa a encontrar esse caminho. Tem toda uma parte do Livro dos Espíritos, né, que é a questão 835, a questão 842, que ele fala de um termo, né, que ele coloca bastante um termo chamado a liberdade de consciência, é uma consequência da liberdade de pensar, por exemplo, a primeira pergunta, né? Então, ele faz várias dessas perguntas sobre a liberdade de consciência, mas você fica naquela, mas a gente já não tem a consciência já embutida na gente, né? Já não está. Sim, mas cada um interpreta isso de maneira diferente. Inclusive, nós espíritas interpretamos a consciência de uma maneira, a nossa visão do que é a consciência é uma interpretação que a gente tem com base no que a gente vê na doutrina. Mas outras religiões, por exemplo, veem isso de outra forma. Então, e a gente tem que ter um certo respeito sobre isso. Então, tem que tomar muito cuidado de se colocar nesse lugar de eu sei o que é certo e o que é errado, então eu sei o caminho de fazer o certo e o que é errado, porque não existe um caminho só para se fazer o que é certo. Do mesmo jeito que não existe um caminho só para fazer o que é errado. Às vezes, vários caminhos são certos e vários caminhos são possibilidades completamente válidas de se fazer. Então, a gente tem que tomar o cuidado de ter esse respeito da liberdade do que cada um vai entender sobre consciência. E quando eu digo isso, não estou falando que consciência é X ou consciência é Y. A gente, como espírito, acredita numa coisa e é o que a gente prega, o que a gente coloca ali nas nossas aulas, que a gente ensina no centro e tudo mais. Mas isso não quer dizer que é o único caminho que todos têm que seguir. No final da história, o que é certo e o que é errado não é só uma ação só. Ela pode ser vista de várias maneiras e pode chegar lá através de vários caminhos, inclusive de outras crenças. A questão é que no final da história, o que é certo e o que é errado é uma coisa só. E todo mundo sabe, é isso que a gente está falando. Exatamente. É isso aí. Então é isso. Acredito que já conseguimos definir aqui se é verdadeiro ou falso. Se você, por acaso, discordou, ou então se você tem uma outra visão a respeito, você também acha que é verdadeiro, mas tem outros argumentos, outras questões que você gostaria de compartilhar, deixa aqui nos comentários, que é muito importante pra gente. A gente gosta de ler os comentários de vocês, porque agrega muito e às vezes pode acabar gerando um novo episódio aí pra gente, tá? E se você gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal e nos espere, porque daqui a 2 semanas tem mais Espírita Pop. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.